Então, boa tarde novamente a todos. Sejam muito bem-vindos ao minicurso sobre sistemática filogenética e classificação de seres vivos. Meu nome é Vitória Louise, eu sou acadêmica de Ciências Biológicas, licenciatura pela Unimontes. Estou no 6º período. Hoje eu trabalho com o 1º ano no NAP, já trabalhei nos últimos 2 anos com o 3º ano do ensino médio esse ano. Estou juntamente com a Maria Júlia no 1º ano. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pela presença. E gostaríamos de informar para vocês que estamos abertas a dúvidas, tá bom? Quem quiser interromper a gente durante a apresentação pode ficar à vontade ou mandar perguntas no chat. Gostaria de agradecer também as nossas 2 professoras que estão aqui, a Dulce e a Orminda, que orientou a gente aí nesse projeto, tá? Passo a palavra para a Maria Júlia. Primeiramente, boa tarde a todo mundo que está aqui, né, no nosso minicurso. Eu me chamo Maria Júlia, também sou acadêmica de Ciências Biológicas, licenciatura pela Unimontes, estou no 6º período, atualmente sou colega sala de Vi. Estou com ela também no NAP desde o início de 2019, no qual a gente já lecionou, no caso, no 3º ano, 2019 e 2020, 3º ano, e esse ano estamos aí com o 1º ano do ensino médio. Eu vou iniciar o compartilhamento da minha tela, e aí quando tiver ok, Ju, você me dá um toquezinho, viu? Certinho, Vi. Ok, eu vou colocar em tela cheia. Prontinho. Eu vou introduzir aqui alguns conceitos básicos, né, sobre o nosso minicurso, que é sistemática, filogenética e classificação dos seres vivos. E nós somos orientandas a professora, né, Dulcivana Leite, que está presente aqui, inclusive, agora. Bom, a classificação e organização das espécies em grupos, ela vai simplificar os estudos, além de permitir a análise da diversidade. Por que é tão importante você organizar e classificar os seres vivos? Para poder facilitar e identificar a espécie que vai ser estudada. Por exemplo, qual é o ambiente mais fácil de estudar? Uma mesa onde está tudo organizado, na qual você sabe onde você vai encontrar o seu estojo, o seu caderno, o seu computador, ou na segunda imagem que está aí uma mesa completamente bagunçada, no qual você não consegue identificar onde está nada que você vai precisar utilizar. Quando você faz compras, por exemplo, você faz uma feira, você vai comprar coisas para cozinha, coisas para banheiro e vai guardar tudo no seu determinado lugar. Por quê? Para quando você for procurar o que você precisa, você saber onde está. Então, por isso que é tão importante você organizar e classificar. E isso também é uma aplicabilidade muito importante na biologia. Porque como nós estudamos primeiramente, né, os seres vivos, todos aqueles que são constituídos por células. Então, é importante saber identificar para poder localizar e desenvolver uma pesquisa em relação àquele indivíduo. Então, quando nós sabemos de onde ele vem, qual a sua espécie, o que vai compor ele, fica mais fácil para poder desenvolver alguma pesquisa. As características gerais de seres vivos permitem diferenciar eles e também classificar em grupos, ou seja, a sistemática, a característica, ela vai classificar ele em grupos que vão identificar eles da mesma espécie, para poder facilitar essa comunicação também e o conhecimento científico. E aqui nós vamos dar uma pequena pincelada sobre os principais constituintes dos seres vivos. Por exemplo, qual que é a principal formação? O ser vivo, ele é constituído pela unidade fundamental, que é uma célula. Todo ser vivo é constituído por células. E nós temos 2 tipos de células, uma célula procarionte e uma célula eucarionte. A célula procarionte, ela é considerada a mais básica
do ser vivo. Por quê? Ela é uma célula que não tem membrana, é uma célula que não tem compartimentos, é uma célula que não tem núcleo, ou seja, o material genético dela fica todo disperso no citoplasma. Ela não vai ter a carioteca que vai separar todo o material genético dela de resto da célula. Todas as reações dela, todo o processo, né, de funcionamento dela, vai ocorrer tudo jogado no citoplasma dela. Ela vai ser uma célula mais básica. E já uma célula eucariótica, ela é um pouco mais complexa. Por quê? Ela vai ter, primeiramente, o núcleo, que vai ser todo o material genético dela em volta de uma membrana chamada carioteca. Ela não vai ser dispersa no citoplasma. Ela vai ter as organelas com membranas e também os compartimentos, no qual vai ofertar para a célula eucariótica cada funcionamento. Por exemplo, uma parte dela vai atuar para a produção de ATP, que é a respiração, a energia. Outra parte vai atuar na excreção. Outra parte vai atuar na síntese de energia química. Ou seja, todo o funcionamento dela, cada função vai ser para uma organela específica, um compartimento específico. E na célula eucariótica, nós temos dois tipos, que é a célula eucariótica animal e a célula eucariótica vegetal. E, por incrível que pareça, a célula vegetal, ela é mais complexa ainda que a célula animal. Porque ela vai ter algumas organelas que não estão presentes na célula eucariótica animal. Por exemplo, nós vamos ter aí uma parede celular, nós vamos ter também um cloroplasto, um vacúolo. Ela é mais complexa, é mais completa e é bem mais repleta de organelas do que uma célula eucariótica animal. E também nós vamos ter seres unicelulares e seres pluricelulares. Quando você vê unicelular, você vê de único, ou seja, são seres que são constituídos por uma célula só. São seres que vai fazer todo o seu funcionamento, toda a sua excreção, síntese de energia orgânica, produção de energia, tudo vai ser com uma célula só. Essa célula vai ser responsável por todo o funcionamento daquele ser vivo. E para facilitar também, seres unicelulares, eles são muito relacionados ao reino Monera. A bactérias são bactérias. É a única exceção. Lembra aí, unicelular, único. E nós temos aí também como um exemplo aí, nós temos uma bactéria. Podemos ver claramente, né, que é uma célula procariótica, porque lembra aí, uma célula básica, onde não é muito complexo, não tem muitos compartimentos, e todo esse corpo dela, todo esse organismo dela vai ser responsável por produzir tudo. Ou seja, ela não vai ter nenhuma função definida. Ele vai fazer tudo misturado no seu citoplasma. E já nos seres pluricelulares, nós pegamos de plural. Ou seja, é composto por várias células juntas, um amontoado de células. E seres pluricelulares, um exemplo que nós temos aí somos nós, os seres humanos. Por quê? Cada amontoado de célula vai ter uma designada função. Nós temos aí, na primeira imagem, por exemplo, nós vamos ter os neurônios, que são células do sistema nervoso, que vão atuar ali nessa parte do funcionamento do sistema nervoso. Vamos ter aí uma célula do sistema cardiovascular, vamos ter os miócitos, que são células do tecido muscular nosso. Então, seres pluricelulares são compostos por várias células que vão ter designadas funções em todo o nosso funcionamento do nosso organismo. Seres aeróbios e seres anaeróbios. Os aeróbios são seres que são necessários, eles precisam de oxigênio para poder respirar e sobreviver. Enquanto seres anaeróbicos são seres que não necessitam de oxigênio para poder sobreviver. Eles mesmos vão produzir, vai ter uma quebra de moléculas lá no próprio organismo dele, que vai fornecer a eles um ambiente propício e que eles vão conseguir sobreviver. Mas que um contato, no caso, com oxigênio, pode acabar tendo uma reação negativa, ou até mesmo pode ocasionar a morte desse ser. Um exemplo também de seres aeróbios somos nós, também, né, seres humanos, e também animais, que vão precisar de oxigênio para poder desenvolver e sobreviver. Enquanto os anaeróbios temos aí alguns micro-organismos, como, por exemplo, as bactérias, que algumas delas não precisam do oxigênio. Quando você, por exemplo, machuca, e tem algumas mães, né, que jogam uma água oxigenada ali no seu machucado. Por que ela faz isso? Porque o contato do oxigênio ali no machucado pode acabar matando o organismo, que pode acabar infeccionando aquele seu machucado. Ou seja, a anaeróbios não precisa de oxigênio.
seres autotróficos e seres heterotróficos. Pensa aí, ó, autotróficos são seres autossuficientes, ou seja, eles são capazes de produzir o seu próprio alimento. Um exemplo também são as plantas. Elas vão pegar a energia luminosa, aí elas vão pegar essa energia luminosa, vão converter em vários processos metabólicos dentro do seu organismo, e nisso vai produzir energia química, o que vai ser responsável para produzir o alimento. Assim, ela não vai precisar do meio exterior, ou seja, é capaz de produzir seu próprio alimento. Não precisa ficar buscando ali outras fontes que não sejam do seu próprio organismo. Enquanto seres heterotróficos, pensa aí, ó, hétero. Hétero é diferente. Ou seja, é diferente do ser autotrófico, que é suficiente, de autossuficiente. O ser heterotrófico, ele precisa de fontes de alimentos no meio exterior. Ou seja, outro exemplo também somos nós, seres humanos, porque nós não conseguimos conquistar nosso próprio alimento, a gente não consegue fabricar em nosso organismo. Nós não sobrevivemos de fotossíntese, que é captar energia luminosa e produzir em nosso organismo. Precisamos de fontes, tanto animais, vegetais, para poder sobreviver. Então, a gente precisa de o quê? Alimentos, fontes de energia do meio externo. Tá, mas aí, por que é tão importante essa classificação dos seres vivos? Ela vai ser um sistema que vai organizar os seres vivos em categorias. Vai utilizar uma nomenclatura científica, o que vai facilitar a identificação em qualquer lugar do mundo. Você deve facilitar uma comunicação entre pesquisadores da comunidade científica. Por quê? Essa classificação, quando você coloca uma linguagem específica, uma linguagem única, não importa se seja aqui no Brasil, na China, na Europa, ela vai ser uma linguagem padronizada. Ou seja, não vai mudar o conceito, não vai mudar a definição e nem o nome. E assim, vai facilitar que a espécie, o indivíduo que eu estude aqui no Brasil, seja o mesmo que tal pessoa vai estudar lá na China. Os conceitos vão ser os mesmos. É facilitar e propagar o conhecimento científico. A classificação, ela organiza grupos menores e mais específicos, que é de espécie. Lembrando, mas qual que é a definição de uma espécie? Espécies são aqueles indivíduos que conseguem reproduzir entre si um descendente fértil. Fértil é aquele que é propício para poder reproduzir novamente e carregar seus dados. Um exemplo, quando o jumento cruza com uma égua, vai o quê? Produzir um burro. Um burro, ele é fértil? Ele não é fértil, ele é estéril. Ele não vai conseguir passar para diante os seus dados genéticos. Ou seja, então não é da mesma espécie. Agora, quando um cavalo e uma égua, eles vão reproduzir um descendente fértil, vão produzir um descendente fértil. Ou seja, eles são da mesma espécie. E vai também pegar de grupos menores de espécie até grupos maiores e mais abrangentes, que é o reino, que vai abranger bem mais uma diversidade. Lá na introdução, no contexto histórico da classificação dos reinos seres vivos, nós temos o primeiro, que foi Aristóteles. Aristóteles, ele foi um dos primeiros naturalistas. Naturalistas são aqueles seres, aquelas pessoas, que antigamente tinham interesse nos fenômenos da natureza. Aristóteles, ele começa, com a história natural, onde ele afirma que existem os seres, ele conseguiu observar, a primeira pessoa a observar que existiam seres mais simples e outros seres também mais complexos. E no qual ele, então, decidiu dividir esses seres em 3 grupos, que são os vegetais, os vegetais animais em transição e também os animais. Mas como assim transição? Quer dizer, então, aqueles que ele mesmo, diagnosticou, ele mesmo definiu que eram aqueles vegetais que estavam em transição para poder virar animal. Por exemplo, esponjas, as anêmonas. Foi desse grupo que ele designou. E também outros grupos, como, por exemplo, o sangue frio e o sangue quente. Sangue frio, ele então decidiu que eram aqueles répteis que tinham um sangue mais escuro, um sangue mais azul, e sangue quente, os mamíferos, que tinham o sangue vermelho. Ele também definiu entre animais racionais, que são aqueles que têm capacidade de raciocínio, no qual ele colocou como exemplo nós, seres humanos, e também os animais irracionais, que são aqueles que não têm capacidade de raciocínio próximo, como, por exemplo, os animais, os mamíferos. E também ele decidiu definir pelo método de reprodução que cada animal ia ter.
E depois de Aristóteles veio Teófrastos. Ele foi discípulo de Aristóteles. E também ele é considerado o pai da botânica. Ele classificou e também definiu, organizou já as plantas. Foi ele que definiu o significado de árvore, de moita. Ele classificou e organizou. Mas você pode perceber uma coisa. Aristóteles e Teófrastos, eles utilizavam a mesma metodologia, que é a metodologia visual. Por exemplo, tal indivíduo tem duas antenas. Então, aquele também tem duas antenas, então eles são da mesma espécie. Se tal planta tem 3 galhos, aquela tem 3 galhos, então são o quê? Da mesma espécie. Eles utilizavam métodos anatômicos e morfológicos para poder designar indivíduos da mesma espécie. E assim, eles iam lá e classificavam eles, tipo, juntos, como se fossem do mesmo grupo. E depois disso, veio o pai da taxonomia, que é considerado que é Linneu. Linneu, ele lançou um livro no qual ele colocou os princípios da taxonomia. Ele tentou criar uma forma de organizar e classificar a diversidade, né, da vida, com o intuito de criar um sistema para pesquisadores do mundo inteiro pudessem falar a mesma língua, utilizando o mesmo código. Ele pensou, tipo assim, algo que pudesse propagar, universalizar e também facilitar o conhecimento dos organismos e também facilitar essa comunicação. Porque, igual eu falei, o que eu estudar aqui no Brasil vai ser a mesma coisa que tal pesquisador vai estudar lá na China, no Japão e vice-versa. Ele teve, então, uma ideia que foi designar espécies. E foi ele que limitou, então, o grupo de espécies. Foi de acordo com a teoria dele. Cada uma deveria ter um nome relacionado ao seu gênero e também um sobrenome que era relacionado à sua espécie. Então, aí veio a primeira ordem de Linneu, que foi o sistema binominal. Por exemplo, nós, Homo sapiens, o gênero é Homo e a espécie é Sapiens. Não importa qual parte do mundo o pesquisador esteja, ele vai entender a classificação de Homo sapiens, que foi criada por Linneu. E ele também utilizou o latim. Mas por que ele utilizou o latim? Por que ele teve que utilizar o latim, que é uma língua tão antiga? Exatamente por ser antiga. Porque o latim é uma língua morta. Não é igual ao português. Não é igual ao português que vai ter alterações daqui a alguns anos. Que a ortografia está sempre abundante. A ortografia está sempre sendo estruturada novamente. O latim é uma língua morta. Então, não vai ter alteração, o que vai facilitar mais ainda. Não vai correr o risco de mudar a estrutura da palavra. E ele também estabeleceu os grupos taxonômicos. Taxonômicos, taxon vem de grupo. Ele designou esses grupos. E aí ele criou o reino, classe, ordem, gênero e espécie. Sendo o maior e o mais abrangente o reino, e, por final, a espécie, que é o grupo mais limitado que tem entre eles. Tá. Mas em biologia, os sistematas, eles são aqueles pesquisadores, né, os indivíduos que atuam ali para poder classificar as espécies em outros táxons, grupos, não esquecem disso, táxon, grupo, e a fim de definir o modo que eles vão se relacionar evolutivamente. Lembram lá de Aristóteles e Teófrastos? O que eles utilizavam? Utilizavam, então, o método visual, o método anatômico e o método morfológico. Lembra aí, duas antenas, duas antenas. Então, o quê? Eles são da mesma espécie. São o quê? Características externas. Eles utilizavam características externas para poder designar as espécies. Mas aí, com o tempo, vai desenvolvendo a comunidade científica, vai desenvolvendo outras pessoas que estão interessadas nessa área e vai, então, propagando pesquisas, estabelecendo resultados que vai ter o quê? As relações evolutivas. Porque, com o tempo, as teorias da evolução, elas também foram ganhando destaque. Alguns pesquisadores que foram estudando o assunto foram vendo que as coisas não funcionavam daquele jeito. Então, elas foram utilizadas como complemento nessa área da sistemática. Essas relações evolutivas. A sistemática, então, ela vai ser a ciência que vai estudar a relação entre os organismos e que vai incluir a coleta, a preservação e também o estudo das espécimes. Mas espécimes também é outro termo, por quê? A espécime é aquele indivíduo que ainda não tem uma coleta de dados suficiente para poder designar de qual grupo ela vai ser. A espécime, então, vai ser ali o indivíduo, o exemplo principal, inicial, para poder desenvolver algum estudo sobre determinada espécie que não está concluído ainda.
Então, estamos aí na sistemática filogenética. Lembra aí das relações evolutivas? Nós temos aí o primeiro, a teoria da evolução. Pesquisadores como, por exemplo, Lamarck, com a lei do uso e desuso, Darwin, com a seleção natural, e também temos o último, que é o Haeckel, que ele foi usado como complemento na teoria de Darwin. Chegando no momento que você classificar as coisas apenas anatomicamente não era suficiente. Faltava alguma coisa para poder completar aquele estudo. Então, eles pegaram como base, então, as teorias da evolução, que estava tendo destaque já naquela época. E aí veio o parasistemática, que é o Hennig. Ele que pegou o complemento assim, falou, não, tá errado isso aqui, falta alguma coisa, não é só assim. Mas o Hennig, ele ainda utilizou o método de Aristóteles. Ele ainda por cima, você não pode ficar sem a parte visual, sem a parte anatômica. Não descartou, só complementou. O Hennig, então, ele veio com a importância das relações filogenéticas. Mas como assim filogenéticas? A filogenia está relacionada com um grau parentesco e evolutivo. Por quê? Repetindo, assim como Aristóteles e Teófritos usavam apenas a parte visual, o que já mudou. Não está só na parte visual. Também está usando agora dados genéticos, a base molecular de cada ser vivo para poder ver se são espécies que têm o mesmo grau de parentesco ou não. Então, o que o Hennig vai fazer? Ele vai pegar, vai considerar essa parte genética, na qual vai atribuir um grau de parentesco e evolutivo, vai priorizar no sistema classificatório e vai, então, utilizar para poder classificar e organizar em grupos. Então, um resumão, o que acontece? Lembra lá de Linneano com a taxonomia? A taxonomia, então, vai servir para quê? Para poder designar a nomenclatura das espécies e dos indivíduos, com o gênero binominal, com latim, que é uma língua morta, que foi estabelecida por Linneu. Já a sistemática, a filogenia, o sistema filogenético, o que ele vai fazer? Ele vai atuar nessa parte de grau de parentesco evolutivo. Ele vai, então, pegar as espécies que têm um grau de parentesco, que são considerados pelo genótipo delas, né, que é os dados moleculares, os dados genéticos dela, para poder classificar e ver se são espécies diferentes ou não. E não utilizando só apenas o método de Aristóteles e Teófilo, que era apenas o visual e também o anatômico. Agora está pegando também dados genéticos para poder classificar e nomear os grupos dos seres vivos. Então, dando continuidade aqui, como o Ju estava comentando, como o Ju explicou muito bem aí para gente, a sistemática filogenética e classificação dos seres vivos, elas começaram a andar de mãos dadas. Sistemática filogenética, ela passou a ser um instrumento utilizado pelos cientistas para poder classificar os seres vivos. Essa inovação proposta por Hennig, ela veio através de estudos de ciências muito importantes. Então a gente começa a classificação dos seres vivos baseado em sistemática filogenética, principalmente após a teoria da evolução de Darwin. Então, o criacionismo ele se perdurou durante por muitos anos, como que os seres vivos eles fossem criados por um ser divino chamado de Deus. E essa ideia se perdurou por muitos anos. E veio então a teoria de Darwin, que foi um choque muito grande para a humanidade. Darwin chega literalmente dando um susto e dizendo que os seres eles não são criados por um indivíduo supremo. E isso é literalmente chocante ao ser humano em pensar que ele não é um ser especial criado por Deus, como a teoria de Darwin afirma, dizendo que nós somos resultado de uma evolução ao decorrer dos anos, principalmente pela pressão que o ambiente oferece ao indivíduo. Então, o indivíduo ele é obrigado a se adaptar ao ambiente para que ele possa sobreviver. A teoria de Darwin surge e são apoiados por ciências muito importantes, em especial a paleontologia e a embriologia. A paleontologia ela vai trabalhar com análise de fósseis, vai procurar evidências que comprovem que a teoria de Darwin não é só balela, que existe base para que ela exista. E a embriologia
vai vir dando uma afirmação do processo de formação embrionário, desde o processo de fecundação em casos de reprodução sexuada. E vai nos mostrar também que a forma como cada indivíduo é gerado, como cada indivíduo é formado, se difere um do outro. Posteriormente, baseando um pouco mais já na visão ali de Hennig, nós temos a fisiologia, a genética e a biologia molecular. Fisiologia de como que o organismo de cada indivíduo funciona. Então, é como que uma esponja ela consegue fazer os seus processos metabólicos e o que isso difere de, por exemplo, um passarinho em seu processo metabólico. Da mesma forma que a genética, o que muda o material genético de uma esponja para o material genético de um passarinho. E a biologia molecular vem atrelada a essa genética. Todas essas ciências juntas, elas participam da classificação dos seres vivos. E é importante a gente lembrar que Hennig, ele tinha uma visão bem diferente. E a ideia dele é até consideravelmente recente. Né? Hennig, ele começa a fazer suas descobertas e suas publicações nas décadas de 50, 60 do século passado. Então, é tudo muito recente, muito novo. A sistemática filogenética hoje, ela não trabalha única e exclusivamente sozinha. Nós não temos classificação dos seres vivos baseada unicamente na sistemática filogenética e análise genética dos seres vivos. Hoje, a sistemática filogenética ela é um complemento para a classificação dos seres vivos baseado em características físicas, em morfologia. Então, elas são um complemento um do outro. Como o Ju falou, Hennig não achava que, vamos analisar só a parte genética. Nós temos que analisar também a parte morfológica. Então, um vem completando o outro. E essa ideia de Hennig de classificação através de dados moleculares, ela é baseada muito naquilo de novo que o ser humano, que o indivíduo tem. Como assim aquilo de novo? Que característica que tal indivíduo desenvolveu que desencadeou o desenvolvimento de uma outra espécie ou de uma outra ordem, de um outro filo? Que tipo de pressão e que tipo de mudança genética ocorreu naquele indivíduo para que ele passasse a fazer parte de um outro grupo específico? É isso que Hennig vem trazer para a gente. Ele vem bater na tecla de que o que nós precisamos observar são as novas características que estão surgindo em decorrência da pressão ambiental. Então, é literalmente uma teoria da evolução de Darwin, juntamente com análise genética e biomolecular, juntamente com outras ciências que nós temos que já nos apoiava antes mesmo da biologia molecular, tá? E aí, como o Ju já comentou, o Linneu, ele estabelece uma forma de divisão em grupos que ela se perdura até hoje. Então, nós temos uma proposta de Linneu que já tem mais de 200 anos vigente aí. Claro que essa proposta ela foi aperfeiçoada no sentido de como nós vamos agrupar os indivíduos dentro de cada grupo, como nós vamos colocar os indivíduos dentro de cada grupo. Uma vez que antigamente a gente percebia só a morfologia, hoje nós percebemos também as características biomoleculares. Então, a proposta de Linneu dos grupos que devem ser utilizadas, ela permanece, mas a forma como eu encaixo cada espécie nesse grupo, ela foi aperfeiçoada, ok? De acordo com a proposta de Linneu, nós vamos dividir, então, os grupos em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Seguindo sempre a ideia de que, da ordem reino para a espécie, nós temos uma redução da quantidade de indivíduos. Então, nós temos um número muito grande de indivíduos em reino, que vai se afunilando à medida que vai descendo para a espécie. Então, o reino tem uma quantidade muito grande de indivíduos, que vai diminuindo para filo, classe tem uma quantidade menor, ordem quantidade menor, família quantidade menor, e assim por diante. E da mesma forma que se a gente subir de espécie para reino, nós aumentamos a diversidade biológica. Vocês concordam comigo que um grupo que trata de uma única espécie, ele é muito menos diverso do que um grupo que trata de um reino abrangendo milhões de espécies? Então é esse o sentido. À medida que eu desço de reino para espécie, eu tenho uma quantidade menor de indivíduos.
À medida que eu subo de espécie para reino, eu tenho um aumento da diversidade dos indivíduos, ok? Então, quando Henniger chegou e propôs essa nova análise, algumas características elas foram observadas ao decorrer dos anos e as características, como que os indivíduos foram desenvolvendo essas características e essas características os definiram em cada grupo. Como eu falei, o que de novo surgiu e onde eu coloco os indivíduos, de que forma essa novidade interferiu na minha classificação. Então, um exemplo aqui para vocês é o Henniger, ele usa do cladograma. O cladograma é uma espécie de gráfico que vai nos auxiliar em o crescimento da quantidade de características que foram desenvolvendo e quais indivíduos e grupos foram surgindo à medida que essas características foram surgindo. Então, nós temos aqui a notocorda, que é uma característica embrionária muito importante para o reino animalia, tá? Ela surgiu, nós temos o surgimento da notocorda, e aqui nós temos o desenvolvimento das primeiras espécies, são espécies aquáticas, que é uma lampreia. A lampreia é uma espécie de peixe que não possui maxilar. Ela é bem comprida e a boca parece uma ventosa, tá? Ela é arredondada e parece literalmente uma ventosa. Ele não possui um maxilar, não possui a mandíbula. Com o tempo, essas espécies elas foram se adaptando ao meio para aquisição de alimento, de sobrevivência, e ganharam mandíbula. E isso proporcionou o surgimento de um outro tipo de peixe. Tipo de peixe que já tem a abertura da boca, como nós já conhecemos, que é no sentido, parecendo, né, uma mordida mesmo. E esses peixes, eles se adaptaram a um outro ambiente. Em decorrência, nós tivemos, e assim sucessivamente, outras características foram surgindo e outros indivíduos foram surgindo, de acordo com o ambiente que eles vivem. Mas é importante a gente alertar que, por exemplo, os mamíferos estão aqui, né, como seria o topo desse cladograma. Isso quer dizer que ele possui todas as características que os indivíduos para trás possuem? Não. As características, elas são adaptadas ao ambiente em que o indivíduo está inserido. Então, por exemplo, os peixes, eles têm brânquias para poder fazer respiração. É útil para um mamífero ter brânquia? Não, a gente não vive debaixo d'água. Não é necessário que haja brânquias. Então, esse tipo de característica, ele é adaptável ao ambiente. E quanto mais características vão surgindo, mais diverso se torna o ambiente, mais diverso se torna o grupo em que aquele indivíduo está inserido, ok? Então, voltando àquela questão da classificação, desse surgimento dos reinos, da classificação proposta por Linneu, hoje, de acordo com o PNUMA, nós temos 8,7 milhões de espécies que habitam a Terra que já foram classificados e organizados em grupos, tá? 8,7 milhões de espécies é espécie com força. E nós ainda não conhecemos nem metade do que provavelmente existe, especialmente do ambiente aquático, tá? Então, começando pelo primeiro reino, que é aquele que nós fazemos parte, é o reino animalia. Esse reino, ele possui algumas características daquelas que Ju falou lá no início, que são características importantes, aquelas que vão definir, que vão apontar para a gente em qual reino a gente pode encaixar um indivíduo. Então, o reino animalia são compostos por seres pluricelulares, são seres eucariontes, ou seja, suas células elas têm um artefato muito mais rico quanto a organelas. Eles são heterotrófitos, ou seja, nós não conseguimos produzir nosso próprio alimento, tá bom? Anaeróbios, né? Aeróbios, nós precisamos de oxigênio e realizamos reprodução sexuada, ok? Ou seja, troca de material genético. O reino plantar é composto pelas plantas, em geral, de diversas formas, tamanhos e diversidade. São seres também pluricelulares, seres também eucariontes, mas é válido lembrar que esses seres, essa célula é a célula vegetal, com muito mais riqueza de organelas, oferecendo aí parede celular, vacúolo e também a clorofila, né, que é responsável pelo processo de fotossíntese. São seres autotróficos, graças à clorofila, são capazes de produzir o próprio alimento.
são aeróbios dependentes de oxigênio e possuem reprodução sexuada e reprodução assexuada. Como assim reprodução sexuada? Reprodução sexuada, as plantas conseguem fazer troca de material genético através de polinizadores, através de ajuda do vento, da água, a troca de material genético, tá? Nós observamos isso, o embriãozinho que nós observamos das plantas são as sementes. Então, chupei ali uma manga, tem ali o caroço da manga, já tem ali um embrião, formado através da fecundação do material genético de duas plantas diferentes e formar aquele embrião, ok? E nós temos a reprodução assexuada das plantas também, que seria a famosa muda. Então, você vai na casa falando, fulano, dá a muda dessa plantinha aqui. Aquilo ali é uma forma de reprodução sexuada. Você pega um galhozinho, planta e ele se desenvolve, ok? E são indivíduos sésseis. Diferente do reino animalia, as plantas elas não conseguem se desenvolver. Então, a adaptação ao ambiente precisa ser bem detalhada, precisa ser bem atenta, porque como que eu vou reproduzir? Como que eu vou conseguir alimento se eu não consigo me locomover? Então, as plantas têm todo um artefato e um aparato fisiológico e bioquímico para que ele consiga realizar essas funções, tá bom? Nós temos o reino fungi. O reino fungi, ele também é pluricelular, aeróbios, heterotróficos e eucariontes. A maioria dos representantes do reino fungi é parasita. O reino fungi vai abrigar os fungos que nós conhecemos. Então, exemplo, cogumelos. Geralmente tem alguns cogumelos que são comestíveis, reino fungi, tá? Alguns deles são venenosos, reino fungi também. Outros que são os famosos parasitas. E farmacologicamente falando, são os parasitas mais difíceis de serem tratados no sentido de produção de fármacos totalmente eficientes. Porque vou chamar a atenção de vocês para esse sentido de que o reino fungi, ele possui características celulares e fisiológicas muito parecidas com o reino animalia. Durante a produção de fármacos para combate a parasitas, se observa aparatos celulares que possam ser afetados. Então, por exemplo, eu estou tomando um antibiótico para tratamento de infecção de garganta. Esse antibiótico ele vai afetar alguma coisa do meu parasita. Ele vai afetar ou a membrana plasmática, ele vai afetar ou a divisão celular que aquele parasito realiza, ele vai interferir em algum organela fundamental. Geralmente, os fármacos funcionam nesse sentido. Porém, as células do reino fungi, elas são muito parecidas com as nossas células. São coisas muito pequenas que se diferem. Então, como que eu produzo um fármaco que vai afetar única e exclusivamente os fungos, sem afetar, vai afetar o parasita, sem afetar o próprio organismo? Então, por isso que é um reino que possui parásitos complexos de serem tratados. Um exemplo de parasito aí que vocês provavelmente conhecem, frieiras, tá? Quando não seca o pé direito, e aí aparece aquela manchinha um pouco branca entre os dedos que coça muito. Isso são fungos que ficam nessa região. Os fungos, eles são muito característicos de habitar em regiões frias e úmidas. Então, ali, por isso que quando a gente não seca o pé direito, tem tendência a aparecer frieiras. Outra coisa, mofo em parede. Choveu, teve um vazamento de água ali, e aí a parede ficou molhada. Logo depois aparece uma mancha mais escura, mais na cor cinza, escuro, preto. Aquilo ali é fungo, local úmido e frio. O fungo gosta muito, tá? O reino protista, que é um reino muito diverso. Então, assim, a gente até brinca que é um reino muito aleatório. Tudo quanto é tipo de formato de ser, a gente vai encontrar no reino protista. Tá? Então, é difícil de definir características específicas. Uns são heterotróficos, outros são autotróficos. Uns são aeróbios, outros são anaeróbios. Mas é um reino muito variado, ele não é coeso, tá? E, geralmente, antigamente, a classificação era feita assim, não encaixou no Monera, não encaixou no Plantae, não encaixou no Animalia, nem no Fungi, coloca no Protista. Vamos deixar lá naquele reino. Hoje a gente já tem toda uma outra forma diferenciada, graças também à sistemática filogenética, que nos auxilia nesse tipo de divisão, ok?
E o reino Monera, que é o reino que possui maior número de indivíduos de todos os reinos. Ele é composto pelos organismos microscópios, que são os procariontes, principalmente as bactérias, né? As bactérias que tomam conta desse reino aí, tá bom? É um reino de indivíduos bem simples, bem primitivos, tá bom? E muito, mas muito diverso mesmo. Tem espécie com força, tá? Aqui eu coloquei algumas imagens para vocês de exemplos. Aqui nós temos o reino Plantae, com diversos tipos de plantas, formatos e cores diferentes. Aqui nós temos o reino Animalia. Sim, reino Animalia engloba aranha, engloba borboleta, passarinho, tudo quanto é tipo de bicho que vocês imaginarem, provavelmente está no reino Animalia, tá bom? Aqui nós temos o reino Fungi, como eu falei com vocês, os cogumelos. Nós temos aqui um exemplo, o pãozinho mofado, né? Nós temos aqui geralmente aqueles fungos que crescem em casca de árvores. Vocês vão observar, muito em períodos de chuva, algumas árvores que ficam com o tronco úmido, aparecem a formação de alguns fungos nessa região, tá bom? Aqui nós temos um exemplo do reino Monera. Essa aqui em específico é uma imagem de microscopia eletrônica da bactéria da tuberculose, tá? E aqui nós temos o reino protista, que eu deixei por último, mas não menos importante, né? Tão importante quanto os outros. Quero chamar atenção para a diferença desses dois indivíduos. Aqui nós temos algas, tá? Que faz parte do reino protista. Esse aqui são as algas verdes, que são seres autotróficos, macrocelulares e pluricelulares aqui também, tá? Então, aqui no ambiente aquático. E aqui nós temos o parasito causador da toxoplasma, que também pertence ao reino protista. É um indivíduo unicelular, ele é parasito causador da toxoplasma, como eu falei com vocês, possui reprodução sexuada, e eu quero chamar a atenção da diferença do formato e das características. Aqui nós temos um ser heterotrófico, aqui nós temos um ser autotrófico, e como que esse reino ele é diverso e pouco coeso no sentido de características, tá? Pós-classificação de Linneu, surgiu então uma outra classificação que vem acima de reino. Então, antes de reino, nós temos uma outra classificação que surgiu aí para nos auxiliar a dividir os indivíduos. São chamados de domínios. Nós temos o domínio Eucária, bactéria, domínio Arquea, ok? O domínio Eucária, ela vai incluir todos os reinos, exceto o reino Monera. Como eu falei com vocês, o reino Monera ele é o mais diverso, mais amplo, e por isso ele foi dividido em dois domínios, tá? Desculpa, o reino Monera, né? Foi dividido em dois domínios, tá? O domínio bactéria e o domínio Arquea. O domínio bactéria, ele vai abranger a grande maioria de indivíduos que nós conhecemos. Então, as bactérias, por exemplo, bactéria da tuberculose, domínio bactéria. É a bactéria causadora de infecções de garganta, geralmente a gente tem formação de placa. Bactéria é domínio bactéria, tá? As bactérias que estão no domínio Arquea são aquelas que vivem em ambientes extremos, como assim ambientes de temperaturas e composições químicas extremas. Então, locais ricos em metano, local com alta temperatura, como encostas de vulcão, beiradas de vulcão, ou então de temperaturas muito baixas, como geleiras, eles possuem esse tipo de bactéria. Anteriormente, acreditava-se que o domínio Arquea, ela era como a origem das espécies. Era nesse domínio aí que estava o primeiro ser vivo. Hoje essa teoria já caiu por terra e sabe-se que o primeiro ser vivo ele está dentro do domínio Eucária, ok? E para poder a gente finalizar, a Ju já começou a falar disso, mas é importante, agora que a gente entendeu como que funciona a classificação, que ela perpassou desde Aristóteles até chegar a Henniger e outros mais colaboradores que vieram pós-Henniger, com a ajuda de diversas ciências, desde aquele que é mais visível e tato mesmo, que foi proposto por Aristóteles, até aquele que é bem específico, como proposto por Henniger juntamente com a biologia molecular.
Tudo isso serve para que a gente organize em esses grupos que nós já falamos e que nós consigamos, em qualquer parte do mundo, nomear um indivíduo e que esse conhecido seja conhecido mundialmente por aquele nome e por aquela classificação. Então, como o Ju já falou, se eu estou aqui no Brasil, eu conheço tal espécie por tal nome, da mesma forma que fulano que mora na Índia conhece tal espécie por tal nome. Essa é a importância de nós nomearmos, de nós termos uma regra universal para nomear os indivíduos. Então, em qualquer lugar do mundo, eu sei que o carioca brasiliense é o piqui. Então, aqui, carioca brasiliense é piqui, e lá na China, carioca brasiliense é piqui também, ok? É importante, eu estou me referindo à espécie piqui. Então, é importante a gente se atentar a isso. Essa nomenclatura, ela é universal, tá? E é uma combinação binária, proposta por Linneu. O primeiro nome está se referindo ao gênero que esse grupo faz parte. Então, o gênero é aquele grupinho que vem logo antes de espécie, tá? Lembrando daquela classificação lá. Logo antes de espécie, aquele grupinho que vem antes é o gênero. Esse gênero, ele geralmente está associado, o nome, na verdade, geralmente está associado a características do indivíduo, tá? Ah, mas você falou que hoje não se analisa mais por características. Sim, mas ainda se tem o hábito de nomear de acordo com alguma característica que aquela espécie tenha. Ainda é um hábito, tá? Mas esse primeiro nome ele vai trabalhar com o gênero da espécie. E o segundo nome é um epíteto científico específico. Então, eu tenho um gênero chamado Cariocar. Eu tenho diversas espécies que vão ter primeiro Cariocar como primeiro nome. Mas eu não tenho só uma que recebe como segundo nome brasiliense. Então, Cariocar brasiliense, eu só tenho uma espécie com esse nome, tá? Cariocar, posso ter outras espécies que seja Cariocar, um outro segundo nome? Sim, porque os gêneros, eles vão abranger uma quantidade maior de indivíduos. Mas Cariocar brasiliense só tem um. Então, nós temos Cariocar brasiliense, sempre escrito em itálico, ok? Sendo que o gênero, a primeira letra tem que ser em maiúsculo e todo o restante em minúsculo. Então, aqui, o nome do epíteto científico específico, ele é em letra minúscula, sempre escrito em itálico. Ah, Vitória, mas eu estou escrevendo à mão, não consigo escrever em itálico à mão. Então, você vai escrever Cariocar com C maiúsculo, tudo minúsculo depois, brasiliense minúsculo, e vai vir embaixo e vai sublinhar esse nome, para que todas as pessoas que leiam o que você escreveu entendam que você está se referindo a uma espécie, ok? Então, pessoal, basicamente, o que a gente tinha para mostrar para vocês é isso. Lembrando, essas aqui são nossas referências, tá? Lembrando que a sistemática filogenética, ela é uma ciência que está em constante crescimento, em constante modificação, em decorrência da variedade das descobertas que são feitas ao longo do ano, ao longo do processo científico, né? Então, é uma ciência que está em constante formulação. Então, por isso que, às vezes, um conhecimento ele era de tal forma, e depois ele foi se alterando, ele foi se adaptando, e hoje ele já é de uma forma diferente. É uma das áreas da biologia mais ampla, mais diversa, e com maior quantidade de variação. Eu não olhei o chat, se tem perguntas. Parece que não. Estamos abertas a perguntas, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ficar à vontade. Só para um macete que é muito bom, pelo que Vitória falou antes, pra você poder decorar a ordem hierárquica de Linneu, do reino, filo, tudo, tem um macetinho que é raio forte caiu ontem fazendo grande estrago. Aí, reino, filo, até espécie. É só vocês pegarem, tipo, essa inicial de cada palavrinha que vocês decoram na hora. Tem também, né, uma outra regrinha básica, que é o rei filósofo classificou de ordinários familiares do general Esparta, que é uma regrinha básica também para os meninos aprenderem, tá? Bom, primeiro eu quero parabenizar vocês
tá? Estou extremamente orgulhosa de vocês, tanto você, Maria Júlia, como você, Vitória. Realmente provou que vocês serão, futuramente, grandes profissionais na área da educação, é isso que nós precisamos, e que os alunos do NAP, os nossos alunos do NAP, tenham bastante proveito, façam bastante perguntas, porque realmente elas deram conta do recado e poderia até mais, certo? Exigir mais, mas elas realmente tiveram um papel muito grande como profissionais. Ormínia vai falar um pouquinho? Eu também, desculpa, boa tarde a todos, mais uma vez, né? Eu também quero parabenizar a apresentação, né? E agradecer a presença. Então é isso, pessoal. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, a atenção. Obrigada, Orminda, e obrigada, Dulce, pela oportunidade, pelo convite, a Pró-Reitoria de Extensão também, pelo evento. Boa tarde para vocês, bom fim de semana, e fiquem bem, todos tomando os cuidados em virtude da pandemia. Muito obrigada a todo mundo que compareceu aqui, né? Que tirou um tempinho para poder assistir nossa apresentação também. Obrigada, Orminda, por ter comparecido, a Dulce também, nossa orientadora. E obrigada, gente. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Não, vocês não podem esquecer de assinar a lista de presença para vocês receberem o certificado, viu, gente? Não esqueça. Tem um link aí, no final da informação que o pessoal mandou. Isso, gente, não esqueçam, tá bom?